Graça e paz, queridos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos seguido nos nossos cultos, nos nossos exercícios devocionais, nos nossos estudos de quarta-feira, o plano de leitura anual da Bíblia da nossa igreja. E estamos em Números e gostaríamos de pensar um pouco sobre esse texto que passamos e como nós víamos analisando aquilo que Deus vinha mostrando ao seu povo através da recordação histórica dos seus grandes feitos. E é pensando nisso que hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, no texto de Números, no capítulo 27. Eu peço que você abra sua Bíblia, então. Nós vamos ler esse texto, você vai acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. Números, capítulo 27, a partir do verso de número 12. Na semana passada, o reverendo Jailson nos trouxe uma meditação sobre o evento em Meribá. Nós estávamos em Números, no capítulo 20, e pensando nesse texto, nós tivemos uma mensagem abençoadora para os nossos corações, como nós devemos nos colocar em submissão ao nosso Deus, uma vida entregue totalmente à sua presença, para seguir a sua vontade. Vimos também como a rocha em Meribá simbolizava o próprio Jesus, ferido uma vez pelos nossos pecados e em nosso lugar. Hoje nós estamos no capítulo 27 e um texto que remonta ao evento que foi tratado, que foi pensado e analisado na semana passada. Números, capítulo 27, a partir do verso de número 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que eu lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Pai, eis a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que ela seja útil para a nossa instrução, para o nosso crescimento, para a nossa condução de vida, Pai. Guia-nos conforme o teu querer. Abençoa-nos, ó Pai, pelo teu falar, pelo teu agir, pelo mover do teu Espírito nos nossos corações. É o que eu te peço nessa manhã, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, Moisés tinha uma missão, e a missão era grande. A missão começou ainda lá no Egito, e a missão era retirar o povo de Deus da escravidão, atravessar com esse povo uma área de deserto, em meio de um povo hostil à presença da nação de Israel, até que eles alcançassem a terra prometida, terra
que mana leite e mel, a terra prometida pelo Senhor aos seus antepassados, a começar por Abraão. Então, com a promessa de uma terra, com a promessa de uma área de liberdade, em que eles teriam sua própria terra para cultivar o seu próprio sustento, para prosperarem segundo a bênção de Deus, segundo a prosperidade que vinha do Senhor, eles têm essa promessa e caminham nela. Moisés deve conduzir este povo. Na semana passada, no capítulo de número 20, nós vimos como, diante de uma sedição do povo, diante de uma rebelião do povo, o povo quer água, o Senhor diz, você vai ordenar a pedra e então a água jorrará e mostrarei o meu poder para esse povo e serei santificado nas águas. E então Moisés, vendo a sedição do povo e o povo diante da rocha, irado, pega do seu cajado, da sua vara e fere 2 vezes a rocha, jorra água, mas Deus se entristece com a atitude e a irritação de Moisés. É interessante que, diante daquele feito, e o povo repetidamente se rebela contra Deus, se rebela contra Deus porque estão cansados do deserto, se rebelam contra Deus porque estão com fome, se rebelam contra Deus porque Deus só manda maná, todo dia Deus manda só maná, e eles querem carne, então vem as codornizes. Durante a nossa semana de oração eu trouxe uma reflexão sobre isso, quer dizer, Deus manda a carne a tal feita que esse povo vai se empanturrar de carne até que morram de tanto comer carne. Quer dizer, como esse povo é rebelde contra Deus, e como Moisés deveria estar no posto daqueles que têm a santa paciência, e nós costumeiramente falamos sobre a paciência de quem, gente? Que nós vemos que tem? De Jó, isso. Nós falamos sobre a paciência de Jó, e deveríamos pensar também sobre a paciência de Moisés, porque Moisés é um homem de uma paciência tal que, diante de situações adversas e de rebeliões contra a sua liderança, se põe diante de Deus e pede, Senhor, faz alguma coisa, salva esse povo, e vai interceder pelo povo diante de Deus. E mesmo quando Deus diz, Moisés, faz o seguinte, vai você, vou criar uma nação nova a partir de você, e vai. Moisés diz, Senhor, se esse povo não vai, eu vou liderar quem, Senhor? É o teu povo. Quase como quem tenta convencer Deus de, Deus, faz alguma coisa com esse povo, que é teu povo, que é chamado pelo teu nome. As nações, ao verem a destruição desse povo, dirão o que do Senhor? Tudo bem, Moisés, vai você com esse povo, mas foi quase que eu matei esse povo. Como quem conversa com um amigo. Moisés revela que tem intimidade com Deus. Moisés revela que, ao longo da sua história, que conhece Deus, de andar com Ele. Veja como Moisés se torna um símbolo para nós dessa paciência, porque possui em sua vida uma missão. E é uma missão dada por Deus. Moisés abraçou a missão, e mesmo quando diante da chateação de Deus, Moisés recebe a mensagem de que, embora tenha conduzido o povo diante de tanta sedição, de tanta rebelião, de tanta revolta, não há de entrar na terra prometida, Moisés, na primeira palavra que dá a Deus, depois de receber essa notícia, diz no verso 16 do capítulo 27, que nós lemos, o Senhor, autor e conservação de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Moisés, eis que te digo, Moisés, tu não entrarás na terra prometida. Senhor, tu que és o conservador da vida, que conserva o teu povo, põe alguém no meu lugar então. Qual seria a minha resposta? Agora olhe para dentro de si mesmo e responda você que me ouve nessa manhã, qual seria a sua resposta para Deus? Deus, o Senhor é ingrato, hein? Mas Deus, olha quanta coisa eu tive que sofrer, e agora eles entram e eu fico de fora? É claro, vale a pena lembrarmos que toda a geração que saiu, praticamente toda a geração que saiu do Egito, não entrou na terra prometida, mas morreram no deserto, como Deus havia dito diante das sedições. O próprio Arão morreu, e agora Moisés também será tomado para junto dos seus, como é a palavra
como é a orientação que Deus dá, como é a instrução que Deus dá e como é a consequência da vida de Moisés, como foi para Arão. Agora, queridos, eu penso na minha vida, eu penso na nossa vida, nossa sociedade, o padrão que nós seguimos e o cristianismo que nós vivemos. Quer dizer, por muito menos nós negamos a Deus, por muito menos nós viramos as costas, viramos a nossa vida, tomamos um novo rumo e abandonamos aquilo que fazíamos para Deus, ou a missão que Deus colocou nas nossas mãos. Moisés não vai entrar na terra prometida, porque o povo foi rebelde e ele mesmo, se irritando com esse povo, no deserto de Zin, feriu a rocha quando Deus disse que ele deveria ordenar a rocha. Moisés não se chateia com Deus, Moisés não interpela Deus, Moisés não se irrita com Deus, ou mesmo que ele tenha se chateado em algum nível, ele não põe isso em foco. O foco de Moisés continua na missão, na concretização da missão, na finalização daquele projeto. Ele tem um foco no projeto que Deus traçou para o povo. Penso eu que Deus muitas vezes nos instrui, que Deus muitas vezes nos ensina e nos orienta claramente qual caminho devemos seguir. E parece que no meio do caminho vamos encontrando algumas pedras, vamos encontrando alguns vales ou alguns montes muito altos pelos quais temos que passar. E nessa missão de vida, em meio às lutas e dificuldades, por vezes, podemos abandonar a missão, porque pensamos que o caminho se tornou muito tortuoso, se tornou muito árduo, se tornou muito pesado, ou as cargas se tornaram pesadas demais para nós. Moisés me ensina que quanto mais íntimos nós somos de Deus, menos preocupados nós ficamos com nós mesmos, com as nossas questões, com as nossas picuinhas, com os anseios do nosso próprio coração. Quanto mais íntimos nós somos de Deus, mais nós entendemos os seus projetos e os seus propósitos, e mais nos conformamos com a sua vontade. Em uma sociedade em rebelião professa, declarada contra Deus, em uma sociedade que não sabe se submeter à sua liderança, que não sabe se submeter ao Deus que guia o seu povo através da sua liderança, a um povo que não sabe se submeter sequer aos seus próprios pais. E aí pense nos filhos, nos netos, e como nós temos uma juventude em rebelião contra qualquer tipo de liderança. Parece que se tornar submisso a Deus também é uma dificuldade da nossa geração, da nossa sociedade e do nosso tempo. Uma sociedade que aprendeu a ter vontade, a ter os seus desejos realizados, se não por aqueles que estão à sua volta, pelo seu próprio braço, pela sua própria força. A instrução da Bíblia é que nós tenhamos intimidade com Deus e nos conformemos à sua vontade. Moisés, através da sua própria vida, nos instrui, nos ensina. Submeta-se ao Senhor. Se renda à sua vontade, às suas mãos poderosas e deixe-o guiá-lo pelo seu próprio caminho. Não podemos ser como o povo em rebelião contra Deus. Se Deus nos dá uma direção, devemos seguir. Se a palavra do Senhor nos instrui a um comportamento, devemos segui-lo e zelar por ele. Devemos seguir um padrão ético, moral, exigido daqueles que se dizem filhos de Deus, daqueles que foram feitos filhos de Deus através da morte, do sacrifício do seu próprio Filho, Jesus. Se Cristo morreu na cruz para fazer de nós, os filhos de Deus, seus herdeiros, irmãos em Cristo Jesus, então nós devemos seguir o padrão estabelecido por esse Cristo, pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. E é assim que nós fazemos uma ponte. Moisés, então, não se preocupa, porque ele não vai concretizar aquele que era o seu grande sonho, mas se a missão vai ser cumprida,
amém. Comigo ou semigo, digamos assim, né? Comigo ou sem a minha presença, tudo vai acontecer conforme o plano eterno de Deus. Senhor, amém. Só fala o seguinte, coloque então alguém preparado para guiar esse povo. Moisés não está batendo o pé dizendo, agora também vai, que eu quero mais que morra todo mundo, que se eu não volto também ninguém vai. Não, irmãos, é essa rebelião que está no nosso coração. E Deus nos instrui através do exemplo de Moisés. Senhor, eu estou contente, eu me torno submisso à tua vontade, ainda que não tenha sido o meu projeto, ainda que não tenha sido a minha vontade, porque eu queria entrar na terra. Senhor, glórias ao teu nome, segue o teu plano, ó Deus, porque a mim me interessa ter servido ao Senhor em tudo. Isso revela a intimidade com Deus. Nós, quantas vezes, irmãos, fazemos birra com Deus por muito menos. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, porque Ele não faz conosco aquilo que nós fazemos com Ele. Ou não faz aquilo que nós merecíamos, não nos dá a paga conforme nós merecíamos. Moisés apenas feriu a rocha. Uma desobediênciazinha só, irmãos. Imagine nós. Pelo princípio bíblico, nós aprendemos, não há desobediênciazinha, não há. O que há é misericórdia e graça de Deus, exercida na vida de Moisés, ao permiti-lo ao menos ver a terra. Misericórdia e graça de Deus, exercida sobre a nossa vida, e é por isso que nós não vamos para o inferno, nós vamos para o céu, porque merecíamos a morte eterna, mas enquanto ainda merecíamos a morte eterna, Ele enviou o seu Filho em forma de homem, encarnado em figura humana, para viver essa vida, para sofrer nessa vida os sofrimentos humanos, se submetendo ao Pai até a morte de cruz, mas ser ressurreto pelo Pai, cumprindo assim a promessa para as nossas próprias vidas. Como Cristo não esteve morto para sempre, não está mais na sepultura, nós não morreremos eternamente, mas em Cristo Jesus, não por causa da nossa obediência, mas ainda na nossa desobediência, em Cristo Jesus, viveremos como Cristo vive, eternamente junto do Pai. Que bênção, queridos, podermos olhar para a palavra de Deus e percebermos como Deus age em nosso favor, como Deus orienta o seu povo e nos guia segundo o seu propósito. Eu li do 18 ao 23, apenas para que nós tivéssemos a compreensão a partir desses versos, de como Deus tem um plano eterno, e como Deus instrui Moisés a chamar Josué, e Deus mesmo, com o seu espírito posto em Josué, com a mão posta sobre a vida de Josué, tanto pelo sacerdote Eleazar, quanto pelo próprio Moisés, Josué guiará esse povo. E se você lembra, e há de lembrar da instrução que Deus dá a Josué através de Moisés, Deus mesmo diz, não temas, ao contrário, sê forte e corajoso. Veja como há uma sequência no plano de Deus, no projeto de Deus. Deus não nos deixa órfãos, Deus não deixa o seu povo órfão, Deus nos guia e nos instrui, nos guiando no seu caminho, conforme o seu propósito. Guarde isso no seu coração, então. Não perca o foco da missão. Não renegue o teu Deus por qualquer situação que seja. Não abandone a missão, o projeto, o trabalho, os propósitos que Deus coloca no seu coração e as suas mãos para que sejam realizados. Pelo contrário, quando as dificuldades vierem, satisfaça-se em Deus. Preencha o teu coração de alegria em Deus. E ainda que o resultado final não seja aquele que você esperava, dê glória a Deus. Porque os planos dele são maiores e são muito melhores do que os nossos, e ele sempre nos conduzirá em êxito, conforme o seu querer. Aleluia. Feche seus olhos e vamos fazer mais uma oração. Pai, obrigado pela tua palavra, e agora eu te peço, Senhor,
dá-nos força e coragem para que, mesmo no meio da adversidade, o nosso coração se fortaleça em Ti. Tenhamos as pernas fortalecidas, ó Pai, firmadas na rocha, para não titubear, para não esmorecer. Ajuda-nos, ó Pai, a seguirmos firmes no Teu propósito e assim, ó Deus, cumprirmos a missão que o Senhor colocar em nossas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, porque essa vida não é fácil. Não é fácil, ó Pai, em meio aos temores, em meio à fraqueza da nossa fé, não é fácil, ó Pai. Precisamos ser fortalecidos em Ti, na Tua força, na força do Teu poder, ó Pai, através do Teu Espírito Santo que nos encoraja dia após dia. Faz assim nas nossas vidas, ó Deus, como fizeste com o povo de Israel. Não nos deixa sem instrução, mas guia-nos conforme o Teu querer, como usastes a Moisés, como na sua substituição guiaste Teu servo Josué na liderança daquele povo. Assim, ó Deus, guia-nos através do Teu Espírito Santo, através de homens e mulheres do Senhor que hão de nos apontar o caminho, de nos instruir, de nos abençoar. Faz isso conosco, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glórias sejam dadas ao nosso Deus.